Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esses estudos. Tem nos ajudado bastante, você que tem nos compartilhado esses vídeos, difundido para a sua rede de contatos. E acione também o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e você não perca nenhum estudo dessa série que nós estamos fazendo sobre Apocalipse. Também nos siga lá no Facebook/Profecias Atuais. Nós estamos disponibilizando outros materiais lá, artigos, outros vídeos, imagens, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Hoje nós vamos dar um arremate no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse e da introdução do capítulo 6. E aí a gente já vai descobrir quem que são os famosos cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos entender como que funciona isso daí. Então, sem mais delongas, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar em mais um estudo. Se você puder, feche seus olhos ou fique em atitude de oração. Nós vamos falar com Deus. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui e mais uma vez pedimos que o Seu Santo Espírito esteja conosco, sendo o nosso professor, Pai. Nós pedimos com perdão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós viemos batendo na tecla desde o capítulo 4, há 2 vídeos atrás nós já viemos falando que não tem como estudar os 4 cavaleiros do Apocalipse, a abertura dos 7 selos, que começa no capítulo 6, sem estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. Se eu não tiver uma base, eu não consigo entender ou eu vou interpretar de uma maneira equivocada quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, para isso, se você não assistiu os 2 primeiros vídeos antes desse, vai lá na playlist, estuda o capítulo 4, estuda o capítulo 5, para que você possa ter uma base do que a gente vai estar falando a partir de agora. Por quê? Porque o capítulo 6 ele faz parte dessa cena, dessa visão que João está tendo. O capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 fazem parte de uma única cena que João está vendo no santuário celestial. Então eu não posso tirar o capítulo 6 e interpretar de qualquer maneira. Eu preciso saber que ele está inserido dentro de uma visão que João está tendo. Então lá no capítulo 4 nós vimos que João está tendo uma outra visão depois daquela que ele tem do Jesus Cristo glorificado ditando as 7 cartas para ele. Nós vimos no capítulo 4 que ele se acha em espírito no santuário celestial. E no capítulo 5 nós vimos por que ele é transportado em espírito para o santuário celestial. Porque ali está ocorrendo um evento muito importante e nós descobrimos no último vídeo do capítulo 5 que esse evento é a entronização de Jesus Cristo. Mas tem um terceiro ponto que é muito importante a gente descobrir. Além de descobrir onde João está, qual o evento que está acontecendo, é muito importante que a gente saiba quando esse evento está acontecendo. Então João tem a visão do santuário celestial, de Deus o Pai sentado no trono, temos o Espírito Santo simbolizado nas 7 tochas, e depois nós temos Jesus Cristo simbolizado no Cordeiro, que ele se torna digno de abrir o livro selado, porque ele foi morto, e aí tem toda uma comemoração, um louvor nos que começa no céu, com os 4 seres, depois 24 anciões, depois os anjos, depois se espalha pelo todo o universo. Quando que acontece essa entronização? Nós temos a resposta em Hebreus capítulo 1. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 1, ele fala o seguinte, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder,
e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus Cristo é entronizado depois que ele purifica os pecados. E quando acontece a purificação dos pecados? Quando ele morre na cruz, a sua morte vicária, a sua morte de expiação dos pecados. Após a morte de Jesus Cristo, ele ressuscita, sobe aos céus e lá ele é entronizado. Só que aí acontece uma coisa. Nós sabemos que depois que Jesus Cristo morre, ele morre numa sexta-feira, ressuscita no domingo de manhã. Aliás, é uma maneira diferente que os judeus têm de contar o tempo do que a gente. Eles contam um dia incluso, por isso que ele fala que ele ressuscitou no terceiro dia, porque ele morre na sexta, eles contam a sexta, o sábado e o domingo, quando ele ressuscita, e também é incluso, que é o terceiro dia. Isso é muito importante porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente com relação à contagem de dias. Ele ressuscitando, ele passa mais 40 dias com os discípulos na terra. Isso está lá em Atos capítulo 1. O escritor de Atos, Lucas, ele fala o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, capítulo 1 de Atos, verso 3, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, ele ainda fica aqui na terra com os discípulos 40 dias, ensinando mais coisas para os discípulos, e no 40º dia ele é elevado aos céus. E depois, quando ele chega no céu, ele é teoricamente entronizado. Só que aí nós temos um problema. Jesus Cristo faz uma promessa para os discípulos antes de subir aos céus. Na própria Santa Ceia, no capítulo 14 de João, Jesus Cristo fala o seguinte: no verso 16 ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, no verso 7, ele fala de novo sobre isso. Ele fala: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então Jesus faz uma promessa para os discípulos: assim que eu subir aos céus e eu for entronizado, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para vocês. E essa descida do Espírito Santo acontece exatamente no dia de Pentecostes. E aí nós temos 10 dias de diferença. E aí é a questão de a gente entender algumas coisas com relação a deslocamento de espaço e tempo. Por quê? Porque Jesus Cristo sobe aos céus no 40º dia e o Espírito Santo é derramado só no 50º dia, que é o dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes, a própria palavra diz, é 50 dias após a Páscoa. Jesus Cristo morre numa Páscoa e depois que ele ressuscita, ele fica mais 40 dias aqui na terra. E no 40º dia ele sobe, e 10 dias depois, que é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado nos discípulos. Será que demorou 10 dias a viagem de Jesus da terra até o santuário celestial? Eu acredito que não, por 2 motivos. O primeiro motivo está lá em Daniel capítulo 9, quando Daniel começa a fazer a sua oração intercessória pelo povo. No capítulo 9, se você começar a ler a oração dele, a oração começa no verso 4 e vai até o verso 19. E depois, no capítulo 9, no verso 21, ele diz que falava ainda na oração, quando o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde.
Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado e considera, pois, a coisa e entende a visão. Se você começar a ler do verso 4 até o verso 9, não dá 20 minutos de leitura. E o anjo fala que no princípio das súplicas de Daniel foi dada a ordem para que ele viesse até a terra para dar entendimento da visão para Daniel. Então é uma viagem muito rápida. E tem uma outra questão do teletransporte. Se você for lá para Atos capítulo 8, o Espírito Santo fala para Felipe, um dos diáconos, ir dar um estudo bíblico para o eunuco, e depois que ele termina o estudo bíblico, o eunuco pede o batismo, ele batiza o eunuco. E no verso 38, fala que, no capítulo 8, verso 38 de Atos. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo-o mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então aconteceu um teletransporte aqui. Ele estava lá na estrada de Jerusalém, e depois que ele batiza o eunuco, o Espírito Santo transporta ele para outra cidade. Então, provavelmente a viagem de Jesus Cristo da terra para o santuário celestial não demorou 10 dias. Então, por que ele é entronizado exatamente no dia do Pentecostes? E por que o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes? Nós temos uma evidência que a entronização de Jesus Cristo acontece no dia de Pentecostes, lá no capítulo 5 de Apocalipse que nós estudamos, que eu passei por alto de propósito para que a gente pudesse ler aqui, que fala que no verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 anciões, dos seres viventes e dos anciões, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, na entronização de Jesus Cristo, ele envia o Espírito Santo para a terra. E aí que está a questão. Por que ele envia o Espírito Santo para a terra exatamente no dia de Pentecostes? Lembra que a gente já estudou sobre o Espírito Santo lá no começo, antes do capítulo 4, nós temos um vídeo só sobre o Espírito Santo. Nesse vídeo nós mostramos algumas funções do Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo é guiar a toda a verdade. Nós vimos lá em João capítulo 16, no verso 13, se eu não me engano, Jesus Cristo fala o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então fala que ele vai guiar a toda a verdade. Nós temos um outro vídeo lá de Daniel capítulo 8, falando do chifre pequeno é a verdade. Nós descobrimos o que é a verdade. E a verdade, segundo a Bíblia, é Deus, o Filho, o Espírito Santo, a Palavra e a Lei. Então o Espírito Santo ia guiar a toda a verdade. E o dia de Pentecostes é um dia em que o povo de Israel comemora o recebimento da lei dado por Deus para o povo. Se você for lá em Êxodo capítulo 19, no verso 1, fala que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram aos desertos de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. E aí no verso 11 ele fala: e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Lembrando que o povo de Israel foi liberto do Egito no 14º dia do primeiro mês. Deus fala, dita a lei para eles no terceiro dia do terceiro mês. Se você fizer as contas, vai dar 50 dias
que é exatamente o período do tempo de Pentecostes. Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Então o povo é liberto na Páscoa e recebe a lei de Deus no dia de Pentecostes. Eles comemoravam essa festa e eles acreditavam que ali Israel se torna uma nação, porque antes de eles receberem a lei de Deus no Sinai, eles eram um bando de escravos fugidos do Egito. Tanto é que no próprio capítulo 19, Deus fala assim para Moisés, no verso 6: E vós me serei reinos de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então até hoje o povo de Israel comemora, como se fosse, trazendo para os nossos dias, para a gente poder entender melhor, a Páscoa, o dia da independência, e o Pentecostes, o dia da proclamação da República. Uma coisa bem anacrônica, só para a gente poder entender. Ali se torna uma nação, ali nasce Israel como nação. Isso não significa que a lei passou a existir ali. A gente já viu em alguns outros vídeos que a lei já existia, a lei já tinha sido dada para a humanidade. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 26, no verso 5, nós vemos que Deus já tinha dado a sua lei para Abraão. Fala assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão já tinha conhecimento da lei de Deus, mas Abraão ainda não era Israel. Agora aqui Deus dá a lei para o povo, Deus fala a lei do povo para o povo no monte Sinai. E se você ler o capítulo 19, capítulo 20, você vê que o monte Sinai recebe a glória de Deus e tem uma manifestação sobrenatural. O monte está fumegando, tem raios, tem relâmpagos, tem trovões, tem fogo. E se você for lá na cena do capítulo 5 de Apocalipse, o trono de Deus também está da mesma maneira. Você vê as mesmas características. Fala que o verso 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. As mesmas características que acontecem lá no dia que eles recebem do monte Sinai. E olha que coisa interessante, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, também acontece a mesma manifestação. Um vento impetuoso toma toda a sala e desce línguas de fogo sobre eles, como se fossem línguas de fogo, né? Uma referência direta a esses 7 tochas que são 7 Espíritos de Deus. Então você tem o nascimento de Israel no Monte Sinai, sendo comemorado como o dia de Pentecostes. E você tem o nascimento da igreja exatamente no mesmo dia, no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo simboliza o nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Por isso que a entronização de Jesus Cristo acontece nesse dia, e é nesse dia que é derramado o Espírito Santo para os discípulos. E então, quando que começa a aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse? Quando se começa a abrir os selos. O cordeiro não é entronizado, e a partir do momento que ele é entronizado, ele é digno de abrir o livro dos 7 selos. E nós vimos no vídeo anterior que esse livro selado com 7 selos é o livro, o Testamento, que só o herdeiro poderia abrir, na frente das 7 testemunhas. Cada selo deveria ser aberto na frente de uma testemunha. E quem que é a testemunha? A igreja. Nós temos esse relato lá em Atos capítulo 1, no verso 8, quando o próprio Jesus Cristo fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a testemunha é a igreja. Então por isso que lá no capítulo 6 de Apocalipse, toda vez que o cordeiro abre um selo, aparece o cavaleiro.
pelo menos os primeiros 4 selos. Depois no quinto selo, no sexto selo, é outra visão. Mas no capítulo 6, fala que, no verso 1, fala: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Então, eis que um cavalo branco e seu cavaleiro como um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu ele vencendo para vencer. Então, o cavaleiro representa uma parte, uma fase da igreja, né? Uma fase da igreja, assim como as 7 cartas representam as fases da igreja aqui na Terra ao decorrer da história. Então, como nós vimos no capítulo 4 e capítulo 5, ele dá um restart na visão, dá um reinício na visão. Então ele vai falar a mesma coisa que ele falou no capítulo 2 e 3, só que agora com outros símbolos e com outros detalhes. A mesma estrutura que tem no capítulo 2 e no capítulo 7 de Daniel. No capítulo 2 de Daniel, você tem a história dos reinos mundiais contada através da estátua do sonho de Nabucodonosor. E no capítulo 7 você tem a história dos reinos mundiais, só que agora contada através dos 4 animais da visão de Daniel. Depois no capítulo 8 você vai ter de novo a história dos reinos mundiais, só que agora contada através do cordeiro, do carneiro e do bode peludo. Aqui no Apocalipse é a mesma coisa. Você vai ter de novo a história sendo contada, só que agora com outros símbolos. E também, quando João vê que cada selo quebrado aparece um cavaleiro, cada um de uma cor, automaticamente ele faz uma referência com o livro de Zacarias. No livro de Zacarias, no capítulo 1 e no capítulo 6, você tem uma visão dos 4 cavalos praticamente da mesma cor. A diferença é que em vez de amarelo ele fala baio, mas é a mesma referência, é basicamente a mesma cor. Lá no capítulo 1, a partir do verso 7, no verso 8, perdão, ele fala que tive na noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho. E estava parado entre as morteiras que havia um vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. E depois aparece o cavalo preto. O baio é uma referência ao cavalo amarelo. No capítulo 6, a mesma coisa. No verso 1, ele fala: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios, e todos eram fortes. Então, é basicamente a mesma visão que João está tendo no Apocalipse. 4 cavaleiros, o branco, o vermelho, o preto e o baio ou amarelo. E aí Zacarias pergunta, fala, verso 4: então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estava perante o Senhor de toda a terra. No capítulo 1 também ele fala a mesma coisa. No verso 9 ele fala: então perguntei: meu Senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava dentre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer toda a terra. Ora, quem que Deus enviou para percorrer toda a terra? Como nós já lemos em capítulo 1, verso 8 em Atos, a igreja. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 primeiros selos nada mais são do que a história da igreja sendo recontada de novo através de outros símbolos e com outros detalhes. Ela já foi contada através das 7 cartas no capítulo 2 e capítulo 3, e agora ela é recontada através dos selos que são abertos pelo Cordeiro. E qual que é o ponto de partida? Ora, se a entronização acontece no dia que Jesus Cristo envia o Espírito Santo para a terra e o dia que os discípulos recebem o poder do Espírito Santo é o dia de Pentecostes, então começa a se contar a partir da igreja primitiva, assim como foi a carta à igreja de Éfeso, era relacionada à igreja primitiva. E depois, o capítulo 1, a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, depois a igreja de Pérgamo, a igreja apostatada. Aqui também é a mesma coisa, começa-se o cavaleiro branco com a igreja primitiva, depois o cavaleiro vermelho com a perseguição e assim por diante, até
o sexto selo. E o sétimo selo depois faz um parêntese. Se você tem alguma dúvida, se você não entendeu direito a linha de raciocínio, você pergunte aí nos comentários para que não sobre nenhuma dúvida, para que você possa entender com a gente e continuar seguindo a linha de raciocínio. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa. Talvez você chegue e fale assim, nossa, Fernando, não consegui acompanhar a linha de raciocínio, vou ter que reestudar de novo, eu não estou entendendo. Não é difícil, é trabalhoso, porque você tem que pegar vários livros e fazer as referências. Mas eu ouvi uma frase recentemente, muito interessante, de um pastor chamado Roberto Mota, e ele falou o seguinte, e também essa frase não é dele, ele citou outra pessoa. Ele falou assim, ó, eu não me preocupo com as passagens em que eu não entendo da Bíblia. Eu me preocupo com as passagens em que eu entendo e não pratico. Então, se você não entendeu todas essas interpretações que nós estamos dando, não se preocupe, porque uma hora, se você continuar estudando, você vai entender. Eu tenho um amigo meu que, quando começou a estudar, ele falava, nossa, Fernando, é muita informação, não estou conseguindo entender. E quando foi hoje, eu encontrei com ele, a gente estava conversando, e ele falou, ó, já estou ficando craque, hein? Porque ele já faz algum tempo que ele está estudando, as coisas começaram a entrar na mente dele. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é aquilo que você não entende, é aquilo que você entende e você não pratica. Por exemplo, quando Jesus Cristo falou assim, ó, ide pregar o evangelho para o mundo inteiro, eu entendo isso daí. É só eu praticar. Quando Jesus Cristo falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é fácil de entender, não tem interpretação, é só praticar. Então, que nós possamos estar praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, se preocupando sim com as profecias bíblicas, porque é elas que nos dão as bases e a esperança para a volta de Jesus Cristo, mas também praticando aquilo que ele deixou muito claro nos seus ensinamentos, para que nós possamos estar preparados para a tua volta. No próximo vídeo nós vamos começar a estudar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora que você já sabe quem são, a gente já vai começar a dar o pontapé inicial e estudar selo por selo que vai sendo quebrado até o 144.000, que é outro assunto muito interessante que a gente vai estudar aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, e até o próximo vídeo, se ele assim permitir.